Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite, meditação em Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, do versículo 17 ao versículo 33. Êxodo 40, versículo 17 ao versículo 33. E à medida que eu vou lendo, eu quero que vocês prestem atenção aqui que há uma expressão nesses versículos aqui que se repete, né, muitas vezes. E nós vamos falar aqui justamente sobre essa repetição. Ela tem um motivo de estar sendo repetida aqui tantas vezes, né? E nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 40, versículo 17 ao versículo 33. Todos encontraram? Êxodo 40, versículo 17 ao versículo 33. Então a palavra de Deus fala assim: assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nelas os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso Deus, nosso Pai, pedimos que nesse momento o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a pôr em prática para aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, e que o Senhor possa assim estar edificando, nos fortalecendo, nos dando a Tua direção nas nossas vidas. E assim nós queremos Te pedir e Te agradecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como vocês puderam perceber, né, a frase que se repete aqui é como o Senhor ordenara a Moisés, né? E aqui fala da primeiro dia ali, quando o tabernáculo foi levantado ali no deserto, né? E aqui como a gente vê Moisés executando perfeitamente uma obra que Deus havia recomendado para ele. Deus havia dado instruções, né? Desde o momento em que ele começou a recolher ofertas do povo para a construção desse tabernáculo, o Senhor deu a orientação, o Senhor mostrou como que deveria ser feito, o Senhor capacitou pessoas para produzirem ali os utensílios, né? As mesas ali, tudo que ia fazer parte daquele tabernáculo. E o Senhor deu ordens bastante específicas ali para Moisés com respeito a esse tabernáculo. No próprio capítulo 40 aqui, a gente vai ver aqui como que Deus ordenou a Moisés, deu essas ordens que Moisés cumpriu aqui, né? Elas seguiram uma ordem que Deus havia falado, não foi uma coisa que Moisés criou, não foi uma coisa que Moisés inventou, né? Mas Deus havia planejado, cada passo Deus havia planejado. Nós vamos ver aqui até a data, né, que deveria ser erguido aquele santuário, aquele tabernáculo ali, foi o Senhor que determinou. Não foi Moisés que chegou e falou assim, amanhã nós vamos começar a levantar o tabernáculo do Senhor porque eu escolhi esta data. Não, né?
tinha uma direção de Deus. Então, cada ponto que Moisés, cada vez que essa palavra é repetida como o Senhor ordenara a Moisés, nesse trecho ela é repetida 7 vezes, né, mostra uma etapa, né, de uma obediência, né, de Moisés em relação ao mandamento, à lei do Senhor. E a gente vai falar aqui essa noite porque é tão importante, né? Por que é tão enfatizado essa palavra que Moisés obedeceu, Moisés fez assim como o Senhor havia ordenado, né? A gente vai falar sobre isso porque nós estamos vivendo hoje em tempos em que muita gente tem falado em nome de Deus. Muitas pessoas têm se levantado aqui e trazendo uma mensagem como se fosse do próprio Deus, né? Muitas pessoas trazem revelação falando, Deus me mandou falar para vocês isso e aquilo, né? E muitas vezes essas revelações, essas palavras, elas estão indo contra a própria palavra de Deus, contra as próprias instruções de Deus. Muitas vezes esses mandamentos, essas ordens, essas ordenanças, elas têm partido não do coração de Deus, mas do coração de homens. Homens têm inventado práticas no meio evangélico, né, que não agradam ao Senhor, que contrariam a palavra do Senhor, coisas que Deus nunca mandou, coisas que Deus nunca ordenou, essas pessoas estão trazendo para dentro das igrejas evangélicas, né? E muita gente tem ido enganado atrás dessas coisas, e quando o verdadeiro sentido, né, o verdadeiro sentido da salvação, a verdadeira mensagem do amor de Deus, né, ela não está sendo pregada. As pessoas estão indo nas igrejas atrás de solução para os seus problemas, né, cura de enfermidades, uma prosperidade financeira a fim de resolver os seus problemas financeiros. As pessoas têm ido nas igrejas para tentar curar a sua ansiedade, a sua depressão, mas eles não têm encontrado, né, uma verdadeira resposta, a resposta de Deus. Eles têm encontrado a resposta de homens, o que homens têm falado, o que homens têm determinado. Então, quando a gente vê aqui Moisés, esse grande líder aqui, ele fazendo exatamente o que Deus fala, né? E Deus realçando aqui que em tudo que Moisés fazia, ele estava fazendo conforme a ordenança de Deus. É porque tem uma coisa importante, tem uma mensagem importante que Deus quer passar para nós. E a mensagem que Deus quer falar para nós nessa noite, né, é justamente da nossa responsabilidade de também nós obedecermos ao Senhor, de nós fazermos a vontade de Deus também na nossa vida. E que não há outro caminho para nós, né, seguir a Deus, né, sem obedecer à vontade dEle. E isso demanda várias coisas, demanda a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, né. A revelação de Deus ela não vai descer através de um anjo aqui essa noite, ele vai falar assim, hoje eu trouxe uma nova mensagem para vocês. A mensagem da palavra de Deus vai estar escrita aqui, né. O Senhor já deixou tudo que Ele queria nos falar, tudo que Ele queria nos avisar, Ele deixou aqui na palavra de Deus. E essa mensagem não muda. Essa mensagem, Deus não está falando assim, hoje, a partir de hoje, essa mensagem, a minha palavra não vale. A palavra de Deus ela é eterna, ela vale eternamente. E quando Deus fala para Moisés ali, né, nós vamos ver algumas características aqui dessa obediência, né? O que significou essa obediência de Moisés na construção daquele tabernáculo. E aquele tabernáculo, primeiramente, ele era uma coisa muito importante para Deus ali no meio do povo de Israel. Só para a gente poder contextualizar ali, né? O povo de Israel havia saído do Egito, haviam passado mais de 400 anos ali, escravizados ali no Egito. E eles clamam ao Senhor por libertação, e o Senhor levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito ali, né? E a gente sabe, a palavra de Deus nos fala que Faraó resistiu, ele era o chefe maior do Egito ali, ele resistiu, né, de deixar o povo ir, vieram as 10 pragas, e na última praga, né, houve a morte de todos os primogênitos do Egito. Os primogênitos eram os filhos mais velhos ali, né? E essa história sempre, ela me toca porque eu sou o mais velho da minha casa, né? Sempre lembrava quando era criança, né? Puxa vida, se fosse eu, né? Se meu pai e minha mãe fossem egípcios, né? Eu tinha, né, perdido a minha vida. Mas, graças a Deus, não foi assim. Deus deu livramento, juntamente com aquele juízo, Deus deu livramento, Deus chamou o seu povo.
e ele falou para eles fazerem um sacrifício de um animal que não tinha nada a ver com o problema, né, um carneirinho, ele ia ser um cordeirinho, ele ia ser sacrificado, e o sangue dele ia ser colocado, né, no umbral da porta. Então, à noite, quando o anjo do Senhor passasse ali para fazer o juízo do Senhor, em cada casa dos judeus ali havia aquele sangue, e o anjo da morte iria passar direto ali, e o primogênito dentro daquela casa estava protegido, estava salvo ali por aquele sacrifício, né? E assim, naquela noite, muitos primogênitos morreram, mas o povo de Israel, daqueles que obedeceram ao Senhor ali, eles foram salvos. Aqueles que seguiram, né, a instrução que Deus havia dado, eles foram salvos naquela noite. E aqui, passado quase um ano aqui que eles haviam saído aqui do Egito, o Senhor então dá ordem ali para que Moisés finalmente levantasse o templo, levantasse o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha ali, ele era tão importante, o Senhor deu ordens tão precisas ali a respeito de como ele devia ser construído, do material que ia ser usado, das coisas que iam estar dentro do tabernáculo, dos utensílios, da mesa, dos altares, né, da pia, do candelabro que estaria ali, da arca da aliança, do véu, das portas, das cortinas, tudo o Senhor tinha dado instruções ali. O Senhor deu instruções bem precisas ali. E ali tudo foi feito com o melhor, né, com o melhor material, o melhor que o povo doou ao Senhor, ofertou ao Senhor, foi usado para a construção ali daquele tabernáculo. E aquele tabernáculo significava justamente a presença do povo a presença de Deus no meio do povo, do seu povo Israel. A comunhão de Deus com o seu povo, com aquele povo de Israel. E em Êxodo capítulo 25, versículo 8, fala assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles, né? Esse era o objetivo do Senhor, ter comunhão com o seu povo, né? Ter comunhão ali com aquele povo que ele havia escolhido, ele havia cuidado, ele havia tirado no meio dos egípcios, né? E o Senhor queria falar assim: eu estou aqui, né? Eu estou no meio de vocês, eu tenho comunhão com vocês, né? Em outra passagem, em Êxodo capítulo 29, versículo 45, o Senhor repete aqui e fala assim: habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus, né? O Senhor estava ali reafirmando através daquele tabernáculo ali a presença de Deus no meio do seu povo. E cada utensílio, cada altar, o altar do incenso, o altar do holocausto, né, que havia sido determinado por Deus ali, tinha um propósito. Cada coisa, o candelabro, a mesa, os pães, né, tinha um propósito. Tudo apontava aqui para o desejo que Deus tinha de ter comunhão com o seu povo. Ele sabia que o seu povo era um povo de gente pecadora. Era um povo que cometia pecados todos os dias, né? Era um povo que, por causa do seu pecado, eles não podiam chegar diretamente na presença de Deus, porque eles iam ser mortos, porque Deus era um Deus santo. Mas mesmo assim, Deus queria habitar no meio do seu povo, né, e dar toda a segurança ao seu povo. Para que eles não se aproximassem de Deus e morressem por causa dos seus pecados, Deus então providenciou as maneiras como eles deveriam chegar lá com sacrifício ali, em vez deles morrerem, né, por causa do seu pecado, né, um animal era sacrificado no lugar daquela pessoa que ele era o penitente, ele falava assim, ele reconhecia diante de Deus: eu sou um pecador, eu não tenho condição de chegar na presença de Deus aqui, porque se eu chegar na presença de um Deus santo, eu vou ser morto. Então, essa pessoa que reconhecia isso, mesmo assim queria ter comunhão com o Senhor, ele ia lá e levava o seu sacrifício. Aquele animal era morto ali pelos sacerdotes ali. Os sacerdotes iam até a presença do Senhor lá no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar ali, onde estava a Arca da Aliança, onde estava ali o propiciatório, lá aquele sangue era aspergido ali, e Deus então se tornava favorável ao seu povo. O seu povo podia chegar agora na presença de Deus. Então, aqueles utensílios apontavam para a figura do Senhor Jesus Cristo, para a obra que Cristo faz hoje, para toda pessoa que quer chegar na presença de Deus, né, que quer alcançar o favor do Senhor. E é por isso que Deus deu tantos detalhes, Deus colocou ali aquelas condições para que aquele tabernáculo fosse construído. E Deus passou essas informações exatamente como Moisés fez aqui nesses versículos. Deus passou aquela instrução. Em Êxodo capítulo 40 mesmo, no versículo 1,
a gente vê o Senhor passando a instrução, o Senhor falando ali para Moisés o que deveria ser feito. E a primeira coisa que Deus fala aqui, ele fala, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, o Senhor, aqui a gente vê que a primeira coisa que Deus determinou foi a data. Foi aquilo que nós falamos, né? Ele não tirou uma data ali da cabeça dele e falou assim, a partir de agora nós vamos começar a construir o tabernáculo. Não, foi Deus que havia escolhido essa data. Né? Essa data havia sido mudada dentro do calendário judaico. Né? Deus ali determinou que no dia que eles saíssem ali, naquele mês que eles estavam saindo ali do Egito, aquele seria o primeiro mês do ano. E aquele mês era bastante significativo ali, porque eles haveriam de lembrar sempre, até hoje o povo de Israel lembra, né, daquele dia ali que eles saíram do Egito. Até hoje, né, o povo de Israel, eles reúnem a sua família, eles lembram de como eles saíram do Egito, como Deus os tirou do Egito. Então aquela data era uma data muito especial para eles, e Deus havia determinado essa data. E quando Deus fala para Moisés, ó, no primeiro dia aqui, ó, é porque dentro de 14 dias haveria a festa da Páscoa. Né? E Deus já estava preparando ali para que os judeus, seu povo, né, pudesse relacionar realmente o livramento de Deus, né, o amor que Deus tinha tido para com eles, o amor que Deus tem para com o seu povo, né, e com a presença de Deus no meio deles. Não era uma data, como eu falei assim, não era uma data aleatória. Deus havia escolhido, Deus havia marcado aquela data, aquele momento. Né. E uma coisa que a gente pode aprender a respeito, começamos a aprender aqui a respeito da obediência do Senhor, né, é que quando Deus nos pede alguma coisa, né, Ele quer ser obedecido imediatamente, Ele quer ser obedecido quando Ele nos manda. Né. Ele não espera que a gente deixe para obedecer em outro dia, deixe para obedecer amanhã, na semana que vem. Né. Quando Ele nos mostra alguma coisa, o Senhor quer uma obediência imediata. E se não for assim da nossa parte, nós não podemos falar assim que nós estamos obedecendo ao Senhor. Se Moisés tivesse falado assim, escolhido, eu falei, não, Senhor, hoje eu estou cansado, hoje eu estou desanimado, vamos deixar para o dia 2, né? Já não era mais a direção de Deus. Não podia falar assim que, ó, como nós lemos aqui, né, que ele pegou, ele montou ali, ele falou, como o Senhor ordenara a Moisés. Já não era mais. Um pequeno detalhe ali já ia aparecer o quê? A desobediência, né, de Moisés. E muitas vezes, irmãos, nós temos agido assim. Às vezes a gente acha que nós somos muito obedientes ao Senhor, que nós somos fiéis a Deus, mas nós deixamos para obedecer a Deus quando nos convém, né? Quando é melhor para nós, no tempo que nós achamos que é melhor. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus depois que nós testamos, né, o nosso meio, as nossas saídas, as nossas soluções. Às vezes Deus nos mostra o que a gente tem que fazer para resolver aquele problema, Deus nos pede alguma coisa, mas nós vamos, será que dessa maneira não é melhor? E assim passam os dias, passam os anos, e nós não obedecemos ao Senhor. Né? E a gente acaba, então, perdendo as bênçãos de Deus, né, pela desobediência, né, por a gente deixar as coisas para amanhã. Né? Há uma coisa que chama procrastinação, né? Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, e a gente sabe que tem que fazer hoje, mas a gente fala assim, não, vamos deixar para amanhã. E com as coisas de Deus, por que Deus pede essa fidelidade que a gente faça hoje? Porque a gente não sabe do nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que vai ser na nossa vida. Nenhum de nós pode falar assim, amanhã eu vou estar vivo para acertar minhas coisas com Deus. Amanhã eu vou estar vivo para tomar uma decisão que vai salvar a minha vida. Amanhã eu vou estar vivo para tomar uma decisão que vai me tirar do inferno, que vai me dar a vida eterna. Ninguém pode falar isso, ninguém pode garantir isso. A nossa vida pode se findar, ela pode se encerrar a qualquer momento. E é uma coisa tão traiçoeira, porque às vezes você pode deixar para tomar uma decisão, e essa decisão ser tarde demais na sua vida. Eu não sei se acho que eu já comentei aqui com os irmãos que havia um rapaz, ouviu esse testemunho, e ele estava passando na frente de uma das nossas igrejas, e ele entrou, e ele ouviu a mensagem, e aquela noite ele levantou a mão e ele tomou uma decisão com o Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Né? Foi a primeira vez que ele foi na igreja, foi aquela noite.
E ele não deixou passar aquela oportunidade, ele aceitou o Senhor Jesus. Quando ele saiu, ele era um criminoso, e tinha uma pessoa atrás dele, e a pessoa matou ele aquela noite, né? No dia seguinte, os irmãos ficaram sabendo, foram na delegacia lá, e viram que realmente era aquela pessoa, né? Mas ele não deixou passar a oportunidade. Apesar, não sei o que ele fez, eu não sei como que foi a vida dele, mas o que eu sei é que naquela noite, ele ouviu a palavra de Deus. Naquela noite ele teve a oportunidade, né, de ser perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E ele mudou o seu destino eterno. A sua vida na terra acabou, né? Mas ele está na presença do Senhor, né? Ele adquiriu, ganhou para si a vida eterna, recebendo, né, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Essa foi a decisão mais importante na vida daquele homem. E nas nossas vidas também, né? A decisão mais importante é a decisão da salvação. Porque muitas outras coisas a gente pode adquirir, a gente pode perder durante o decorrer da nossa vida, mas a salvação, ela é eterna. Nós nunca vamos perder. Uma vez que você receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca vai deixar de ser filho, você nunca vai perder essa salvação, a sua salvação está garantida eternamente. Então essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar, e ela tem que ser tomada no momento em que Deus está nos oferecendo a oportunidade. E eu falo para você, a oportunidade, né, para muitos aqui pode ser essa noite. Essa noite Deus pode estar te dando essa oportunidade de ouvir essa mensagem, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir falar do amor de Deus, que Deus quer ter comunhão com você, né, e que Deus está oferecendo essa oportunidade. E para nós também que já aceitamos o Senhor Jesus, já estamos seguros, né, na nossa salvação, o Senhor também deseja que nós continuemos em obediência ao Senhor a cada dia da nossa vida. Que a gente não deixe para obedecer o Senhor quando nos importa, quando nos interessa, né? Mas o Senhor muitas vezes quer, e muitas vezes nós temos perdido as bênçãos do Senhor aqui, em atender o Senhor somente quando nos interessa, quando nós queremos, né? Deixa para lá, deixa para amanhã, né? E nós não damos a importância aqui do que o Senhor realmente está pedindo de cada um de nós. No livro de Ageu, a gente pode ver um exemplo, uma exortação do Senhor aqui, falando para nós tomarmos o cuidado, né, com o tempo que nós obedecemos ao Senhor, né? E ele fala no livro de Ageu capítulo 1, Ageu capítulo 1, no Velho Testamento aqui, se você olhar aqui o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus é Malaquias, voltando a Zacarias, depois Ageu. Então, de trás para frente, no Velho Testamento, Malaquias, Zacarias e Ageu. Então fica mais fácil a gente achar. Ageu capítulo 1, no versículo 2, o Senhor fala assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Então, o que eles estavam falando aqui, fala, Senhor, né, aqui eles estavam tratando da reconstrução do templo, o templo precisava de ser reconstruído, e eles estavam ali demorando para completar aquela obra lá, e cada um cuidando das suas coisas, cuidando da sua casa, reconstruindo a sua casa, melhorando a sua casa, pondo porta, pondo janela, pondo forro, né, a sua casa ficando cada vez mais confortável, e as coisas do Senhor estavam ficando para trás. O templo do Senhor estava ficando para trás, ali em ruínas, uma vergonha para eles mesmos. E o Senhor fala assim, vocês não estão vendo? Cada um está cuidando das suas coisas, mas as minhas coisas estão ficando para trás. E muitas vezes nós temos tratado as coisas do Senhor desse jeito, né? Às vezes nós estamos corrido mais atrás dos nossos interesses, das coisas, do nosso conforto, né? E às vezes a gente tem deixado de obedecer ao Senhor, deixado as coisas do Senhor em segundo lugar. Então, a obediência que Deus pede de nós é no tempo dele, na hora que ele nos fala, né? O crente fiel deve obedecer ao Senhor. Às vezes é difícil porque quando Deus nos pede uma obediência, né? Às vezes a gente fica imaginando assim, olha, o que eu vou ter que abrir mão para poder obedecer ao Senhor? E muitas vezes, cada passo de obediência, ela demanda a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança de que se nós fizermos aquilo que Deus está nos pedindo, né,
Ele não vai cuidar de todos os detalhes. Você pode obedecer ao Senhor. Se isso significar uma perda financeira para você, o Senhor vai compensar, porque você está obedecendo ao Senhor. Né? Se isso significar que você precisa de mudar, né? Não tem problema, o Senhor vai te dar os meios para você mudar. Mas o que Ele quer é que a gente obedeça, que a gente possa realmente estar confiando, né? Na manutenção que Deus tem para cada um que obedece a Ele. Então nós vemos ali na vida de Moisés, aquele homem de Deus, um grande líder, né? Ele colocou isso no seu coração, na sua vida, obedeceu o Senhor, em cada detalhe, né? Na hora que o Senhor falar. Segundo ponto que a gente vê aqui, que ele obedeceu exatamente na ordem que Deus havia falado. Tá? Nessa leitura que nós fizemos aqui, voltando em Êxodo, capítulo 40, né? A gente vai ver aqui que Moisés também, ele não começou ali e falou assim, olha, eu vou começar aqui pela cortina lá de fora, pela cerquinha lá de fora, né? Não, Deus havia falado, ó, primeiro você vai pegar a arca, você vai colocar a tampa na arca, você vai pôr o véu, e você vai construindo, primeiro você vai construir o templo, o tabernáculo, onde vai ser colocado a arca. E Deus colocou uma ordem, uma sequência, né, de como as coisas deveriam acontecer. E assim Moisés fez. Né, Moisés foi lá, obedecendo exatamente cada passo, né, daquele projeto que Deus havia determinado. E ele não mudou a ordem, ele não colocou ali, eu acho que desse jeito é melhor, eu penso, né, que assim vai ser melhor. Mas ele obedeceu naquilo que o Senhor havia falado, porque havia um propósito de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, né, Ele quer ser obedecido ali, quer que nós obedecemos Ele de maneira fiel, que nós sejamos fiéis àquilo que Ele está falando. Que a gente não coloque ali na nossa obediência nada ali que seja do que eu penso, né, do que eu acho. É muito perigoso, às vezes, a gente falar e vem uma pessoa e fala assim, irmão, o que você pensa? Eu penso com respeito às coisas espirituais. Eu acho, né, eu penso. Né? Isso é muito perigoso, porque aí entra o que a nossa própria sabedoria. Nós estamos deixando de lado a palavra para falar assim, olha, eu penso assim. Eu tenho aprendido que, às vezes, mesmo nas questões mais difíceis que alguém vem falar, eu falo assim, olha, eu vou falar para você o que a palavra de Deus fala. O que a Bíblia fala. Às vezes é difícil o que a Bíblia fala, mas, infelizmente, se você quer obedecer ao Senhor, você tem que compreender que isso aqui é o que Deus está falando. Eu gostaria até, talvez, que fosse diferente. Eu gostaria até que, talvez, pudesse te facilitar, né, de uma outra maneira, pudesse ter uma outra resposta que te agradasse. Mas muitas vezes a resposta de que Deus tem, essa é a melhor. Você crendo ou não, né, essa é a melhor. A vontade de Deus para a sua vida, né, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por mais que naquele momento você tenha outras opções que talvez você ache que é melhor, né, mas a verdade é que a opção de Deus ela é melhor na sua vida. Muitas vezes a gente tem sofrido, né, a gente tem sofrido aqui problemas de depressão, com problemas de ansiedade. E a ansiedade, eu posso falar com toda a propriedade que eu sou um cara super ansioso. Né? Eu gosto das coisas muito, muito controladas aqui na minha vida. E quando alguma coisa sai assim do controle, que eu dependo de outra pessoa para resolver, e outra pessoa vai me dar um outro prazo, e eu já começo a ficar ansioso ali. Né? Mas Deus tem me ensinado, falou assim, olha, você precisa de lançar a sua ansiedade diante do Senhor, lançar os teus problemas diante do Senhor. Você tem que entregar ao Senhor, né? Fazer a vontade dEle, confiar nele. Às vezes a gente fala tanto de fé, a gente fala de tanto de confiança, de comunhão, de relacionamento com Deus, mas às vezes a gente não quer entregar as coisas na mão de Deus, a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer manipular as coisas, a gente quer controlar, né, as respostas, e às vezes Deus fala assim, não, deixa que eu controlo. Né? O Senhor é um Deus capaz, Ele sabe de tudo, né, tudo que refere à nossa vida, todas as situações que a gente está vivendo, o Senhor sabe a resposta, a solução, Deus sabe onde a gente tem que ir, Deus sabe de tudo. Mas às vezes a gente fica se debatendo, né, contra o Senhor, falando, não, Senhor, eu quero resolver, eu quero estar no controle, eu quero ir para cá. O Senhor está falando para mim ir para cá, mas eu quero ir para cá, que aqui que vai ser o melhor para mim. Deus está falando, não, Peter, vai para cá, pode confiar em mim.
E essa desconfiança da vontade de Deus é que causa ansiedade no nosso coração, causa ansiedade no meu coração. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, quando meu coração começa a disparar, chega na segunda-feira, eu falo assim, não, eu vou ter que encontrar aquele cliente, e eu tenho que resolver um problema para ele que eu não sei nem o que vai acontecer, né? E aí o Senhor chega e fala assim, não, pera, confia em mim, né? Entrega na minha mão que as coisas vão se resolver. Eu vou contar para os irmãos, no domingo retrasado, a gente estava estudando com os jovens ali a respeito de amar os inimigos. E uma das coisas assim, que eu achei muito interessante, né, que o Senhor fala 4 coisas a respeito do relacionamento quando você está se relacionando com o seu inimigo, alguém que quer mal para você, alguém que procura o teu mal, não o teu bem, né? E o Senhor fala assim para nós, fala para amar o inimigo, para nós falarmos bem dele, para quando ele nos maldiz, para nós bendizermos o nosso inimigo, né? Para nós abençoarmos o inimigo e para nós orarmos pelo nosso inimigo, né? Então, fazer bem, falar bem, amar e orar. 4 coisas que o Senhor nos pede. São coisas difíceis, irmãos. Às vezes a gente acha que, né, às vezes a teoria às vezes é mais simples, né, mas na prática às vezes não é. E eu tive um problema com um cliente, né, quando eu trouxe esse estudo aqui, eu tive um problema com um cliente. Ele teve um problema na empresa dele lá, e ele pegou, então, veio na sexta-feira me procurar, e ele falou assim, olha, eu tenho uma ordem judicial aqui, você tem que obedecer essa ordem. E eu falei assim, ok. Eu falei assim, então, só que eu vou pôr uma ressalva aqui, porque eu tenho prazos aqui para adaptar os meus sistemas para poder obedecer essa ordem judicial. Ele falou assim, não tem problema não. E ele é um pastor, tá? Quando chegou na segunda-feira, eu cheguei de manhã, né, no domingo eu dei esse estudo sobre amar os inimigos, né, na segunda-feira eu cheguei, o primeiro e-mail que tinha lá, né, era o seguinte, se você não cumprir a ordem judicial que eu deixei, você vai ser preso. Na sexta-feira você vai ser preso, né. E eu falei, puxa vida, mas nós conversamos, nós combinamos uma coisa aqui na sexta-feira, agora chega na segunda-feira aqui, ele já fala que é outra coisa, né. E eu falei assim, quantas vezes eu não ajudei esse cliente, quantas coisas eu não fiz para ele me trata dessa maneira, eu fiquei bastante assim, chateado. E naquela hora eu lembrei, né, eu falei assim, puxa, eu falei com os advogados do banco falaram assim, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas você se vira e atende o que o cliente está falando, porque senão você vai ser preso mesmo, né. E eu fiquei mais apavorado, porque minha chefe tinha viajado, ela estava lá em Miami, em Nova York, e eu estava cuidando da agência, quer dizer, se eu fosse alguém ser preso, ia ser eu mesmo, não tinha outra pessoa, né? E eu falei, puxa vida, um pastor, né? Ele sabe que eu sou crente, né? E ele está me ameaçando dessa maneira, ele quer o meu mal, né? E eu pude, então, pôr em prática aquilo que eu tinha ensinado no domingo, né? E eu comecei a orar. Aí ele me ligou, eu atendi ele bem, falou, ô pastor, tudo bem? Bom dia. Como se nada tivesse acontecido, né? Eu tentei resolver o problema dele e realmente pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa. Eu falei, não sei o que o Senhor quer ensinar para ele, porque ele também está passando por alguns problemas. Ele está agindo dessa maneira, porque o Senhor quer trabalhar no coração dele também, né? Então, que o Senhor me ajude a amar. E da minha parte, eu vou fazer o que for preciso para ajudar ele também aqui, independente de que ele está me ameaçando, tudo. E graças a Deus, irmãos, o Senhor me deu uma paz tão grande naquele momento, de eu entender o que eu tinha ensinado no domingo, de pôr em prática aquilo que tinha falado, né? E o Senhor, em 3 dias o problema estava resolvido, e graças a Deus, assim, não tivemos maiores problemas, não estou preso, não fui preso, né? Estou aqui essa noite trazendo a mensagem, né? Mas o que eu falo para os irmãos é que às vezes obedecer ao Senhor não é fácil, né? Às vezes, na verdade, assim, a primeira reação que eu tive foi uma reação de raiva, de ressentimento, de falar assim, puxa vida, eu quero ajudar ele, eu tenho tentado ajudar ele, mas ele está me tratando desse jeito, ele me considera um inimigo, né? E às vezes a gente fala assim, não vou orar não, deixa o negócio dele se explodir, né? E a gente age contrário com o que a palavra de Deus ela nos fala. Então, obedecer a Deus é um desafio, né? Fazer as coisas como Moisés fez ali, né, do jeito que Deus mandou, é um desafio.
Nós somos tentados, na primeira dificuldade, a gente tem, vamos dar um jeitinho aqui, mas esse jeitinho não é o jeitinho do Senhor. O jeitinho do Senhor é a obediência, a gente obedecer, fazer a vontade de Deus na nossa vida. Né? E Deus colocou, a gente não vai ler aqui, mas se vocês quiserem ler aqui, né, Deus colocou exatamente a ordem, eu peguei, na preparação do estudo, eu fui vendo assim, olha, o que Deus mandou aqui, né? Eu vou deixar só alguns exemplos aqui, né? Em 40, versículo 2, o Senhor falou assim, olha, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E em 40, no versículo 17 e 19, né, Moisés fez exatamente como o Senhor falou. Respeitou a data, né, começou a levantar a tenda da congregação. Versículo 3, porás nele a arca do testemunho, cobrirás a arca com o véu. Né? Então, aqui no versículo 20, logo na sequência, versículo 20 e 21, tem obediência aqui de Moisés, exatamente como o Senhor falou, na ordem que o Senhor nem trocou a ordem. Né? Não, vou para o primeiro ali, não, vamos fazer da maneira como o Senhor falou, como o Senhor está mandando. Né? No versículo 4, depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Aconteceu exatamente na sequência, no versículo 22 e até o versículo 25 aqui, Moisés obedeceu ao Senhor. E assim, até o final do texto que nós lemos, Moisés deu-nos o exemplo ali de fidelidade. E a gente vê aqui uma coisa, a gente vê, segundo que a gente viu, a gente obedecer a ordem do Senhor. É importante a gente obedecer da maneira como Deus nos fala. É assim que vai dar certo. Não adianta a gente ter a nossa opinião com relação aos planos de Deus para a nossa vida e a gente fazer da maneira como nós achamos. E é exatamente porque muita gente pensa assim, olha, eu posso conseguir o favor de Deus de outra maneira, que muita gente está indo para o inferno. Muita gente acredita que eu vou alcançar o favor de Deus, né, não obedecendo ao Senhor, fazendo da maneira, sendo uma boa pessoa, né, sendo um bom cidadão, um bom pai de família, sujeito honesto, trabalhador, nunca roubei ninguém, nunca fiz mal para ninguém, e quem sabe sim eu vou conseguir um favor de Deus. Né. Talvez se eu fizer boas obras, né, se eu ajudar os pobres, né, distribuir o meu dinheiro entre os pobres, entre os necessitados, Deus vai guardar um lugarzinho para mim. Né? E a Bíblia fala que não, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Deus fala que não é pelas nossas obras, né, que nós vamos ser salvos. Né? É através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Efésios capítulo 2. E por causa disso, muita gente não tem alcançado o céu, não tem alcançado a salvação. Em Efésios 2, 8 e 9 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pela graça, não é pelas boas obras. Mas muita gente, né, acha que vai conseguir a vida eterna pelas obras. Vou fazer do meu jeito. E a pessoa vai chegar na presença do Senhor e falar, Deus, eu quero meu lugar no céu. E Deus vai falar assim, não foi assim que eu falei. Não é pelas obras, não é pelo teu esforço que você vai ganhar o céu. Então, a gente vê que quantas vezes a gente começa a contestar, a gente começa a falar assim, o plano de Deus é esse, mas eu quero ir por outro caminho. Né? Muita gente fala assim, não, eu vou, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, então vai ter um lugar guardado no céu. Isso é um engano, isso é uma mentira. E as pessoas, em vez de confiar no caminho que Deus mostra para nós sermos salvos, para você ganhar a vida eterna, a pessoa fala assim, não, a pessoa prefere confiar numa mentira. Fala assim, não, eu sou filho de Deus, como todo mundo é filho de Deus aqui, e eu vou ser salvo. A pessoa muda completamente os planos de Deus, muda aqui os caminhos de Deus, muda a ordem de Deus aqui, né? E ela ainda acha que ela vai ser salva. E a gente vê que Moisés aqui ele teve a preocupação justamente de cuidar de fazer tudo o que Deus tinha falado. E em João capítulo 1, versículo 12, fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Né? Então essa é uma mentira que muita gente fala, todo mundo é filho de Deus, vai conseguir um lugar no céu. Né? Não.
Uma outra mentira que se fala e que as pessoas acreditam, né? Eu falo assim, é pregado muito na reencarnação, né? Que a pessoa morre, ela reencarna, né? Ela melhora a sua vida, ela morre, vai reencarnando e vai se progredindo espiritualmente, até alcançar a sua salvação. E a Bíblia fala que não, a instrução de Deus é completamente diferente, né? Em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, fala assim: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo quer dizer, você vai entrar na presença de Deus, né? Depois da sua morte, a sua vida continua, você vai estar na presença de Deus e você vai prestar contas das suas vidas, da sua vida, das suas escolhas, da sua decisão. Então é melhor que a gente faça aquilo que Deus está falando. Se Deus está mostrando o caminho prático para eu ser salvo, né? Então Ele espera que a gente obedeça. E se nós já obedecemos aqui, o Senhor quer que a gente continue obedecendo a cada dia. Essa é a marca da vida do crente. Nós conhecemos a Cristo através da obediência, nós continuamos na presença dEle aqui através da obediência. A gente vê também mais um ponto aqui na vida de Moisés, que Moisés foi um homem de exemplo. Ele liderava pelo exemplo, né? Ele não falava assim para as pessoas, ele falava assim, olha, obedeçam a Deus, né? Mas ele fazia completamente diferente. Não. Ele era quem primeiro ia lá e ele obedecia ao Senhor, obedecia a Deus naquilo que Deus falava. E isso é bastante importante, como que isso nos toca na nossa vida hoje, né? Eu conheço muitos pais que eles falam assim, olha, meu filho precisa de vir na igreja, meu filho precisa, né, de participar aqui da escola dominical, meu filho precisa da orientação de Deus. Aí você pergunta, e você está dando esse exemplo para o seu filho? Você está buscando o Senhor? Você vai nos cultos, você ora, você lê a palavra de Deus, você busca a vontade de Deus na sua vida? Aí a pessoa fala assim, nem precisa falar nada, né? A gente já sabe que a pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Isso é bom, Deus é bom para os outros, né? Deus é bom, né, para os meus filhos. Se meu filho obedecesse, olha, ia ser uma bênção. Mas eu não quero obedecer, eu não quero fazer a vontade de Deus na minha vida. E a gente viu aqui que Moisés, então, antes de mandar, ele liderou através do exemplo. Ele foi lá e fez. A família dele estava vendo, a esposa dele estava vendo, os filhos dele estavam vendo, o irmão dele estava vendo, os sobrinhos, né, estavam vendo, toda a família dele estava vendo, o povo de Israel estava vendo que ele era uma pessoa que obedecia ao Senhor. E que ele podia ser respeitado, as pessoas podiam olhar para a vida de Moisés, podiam confiar na liderança dele, podiam confiar no conselho que Moisés dava, porque ele era um homem que estava acostumado a falar com Deus, ele estava acostumado a receber ordens de Deus, ele estava acostumado a fazer a vontade de Deus na vida dele. E eu pergunto, como que você tem liderado? Né? Como que você tem vivido? Como que nós temos vivido? Nós temos feito a vontade de Deus, temos buscado a vontade de Deus, nós temos levado essa obediência com seriedade que ela deve ser tratada na nossa vida. A Bíblia fala que nós já fomos filhos da desobediência, né? Nós vivíamos em desobediência, a gente não fazia a vontade de Deus. Cada vez que a gente fica discutindo como que eu vou para o céu, né? Conforme a minha própria vontade, meus próprios planos, eu estou desobedecendo a vontade de Deus. Porque Deus já traçou um plano, né? Deus já traçou um modo para você ser salvo. E Ele espera de nós aqui a obediência. Nós vamos falar aqui como que Deus tem deixado, como Deus tem provido a nossa salvação. E por último aqui, nós vemos aqui na obediência de Moisés, né? Ele não somente, uma coisa interessante aqui com respeito a Êxodo capítulo 40, né? Cada vez que Moisés fazia uma instalação aqui, vamos falar, que ele colocava no lugar aquilo que Deus tinha falado, debaixo da orientação de Deus, debaixo do propósito de Deus, né? Moisés ele fazia alguma coisa. Então, quando ele colocou ali a mesa, né? A mesa, Deus falou assim para ele colocar ali a mesa dentro do tabernáculo, ali dentro da tenda ali, né? E ele, no versículo 23 aqui, a Bíblia fala assim, e pôs sobre ela em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então ele não simplesmente foi obedecer, ele já foi lá e colocou o pão que tinha que ser colocado ali em cima da mesa. Quando Deus falou para ele, assim, coloca lá o candelabro, ele não foi lá simplesmente colocou o candelabro.
Ele colocou azeite, ele pegou, acendeu o candelabro ficou funcionando, tudo, e tudo isso, né, ele mostrando aos levitas que haveriam de continuar aquele trabalho. Né? Eles haveriam ali de continuar, fazer os sacrifícios, a manutenção do templo cada dia. Né? No dia seguinte, aquele pão já estava velho, eles iam colocar um pão novo. Né? Eles iam colocar óleo ali no candelabro, o candelabro ficar aceso. Cada coisa ali tinha uma funcionalidade. E ele simplesmente não chegou lá e falou assim, está aqui. Aí ele pegou os levitas e ele foi lá guiando e fazendo, mostrando para eles como que deveria ser feito. Né? No versículo 27, quando ele coloca ali o altar de incenso aqui, ele não simplesmente colocou o altar de incenso. O versículo 27 fala que ele acendeu sobre ele o incenso das especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, ele foi lá e mostrou, ó, como que você vai colocar um pedacinho de carvão, você vai jogar ali aquele incenso vai exalar ali aquela fumaça perfumada ali, né? E a gente, então, tudo ali tinha uma direção de Deus, e ele foi lá ensinando, né? Ele foi lá discipulando, foi guiando ali os levitas ali naquela obra. No versículo 29, quando foi colocado o altar, foi que pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Então não era simplesmente, foi lá e colocou o altar, ele já pegou e fez ali uma oferta de alimentos. Não era ainda a oferta do sacrifício dos animais, né? Isso ainda foi um tempinho depois. Mas ele já foi instruindo ali os levitas. No 31 aqui, quando ele coloca aqui a pia, né? Ele falou assim, versículo 31, fala que Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Né? Então ele pegou os seus irmãos lá, ele foi ensinando, olha, o que vocês vão fazer? As coisas estavam novinhas ali, né? Tudo prontinho ali, né? E ele foi lá ensinando, foi dirigindo, né? como que eles deviam estar fazendo. E a gente vê, ele podia fazer isso porque ele tinha essa autoridade. Ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Né? E nós devemos também continuar também nesse discipulado, né? Ensinando através do nosso exemplo, né? Ensinando aqui as coisas práticas aqui na nossa vida espiritual. E a gente só vai poder ensinar se nós praticamos também. Não adianta a gente só ficar ouvindo, né? Nós temos que obedecer, Deus me ama, Deus tem o melhor, o caminho de Deus é melhor para mim. Né? Não adianta saber essas coisas teoricamente e eu não colocar em prática na minha vida. Para que serve? Para que serve ler a palavra? Para que serve orar ao Senhor? Para que serve vir à igreja, participar da escola dominical, ouvir uma mensagem? Né? Para que serve isso na vida cristã? Né? Nós temos que estar praticando essas coisas. Nós temos que estar sendo fiéis aqui naquilo que Deus nos pede, né? Deus nos coloca para que a gente possa ensinar para os outros. Ensinar, como nós já falamos, principalmente a nossa família, os nossos filhos. Né? Os novos convertidos que chegam à igreja aqui, eles vão observar como é que você se porta no culto. É hora de levantar, é hora de sentar, é hora de cantar. Né? O que a gente faz aqui na quarta-feira, o que a gente faz aqui nas quintas, no sábado, como é que é? Né? Se você nunca vem, se você nunca participa, você não pode nem falar para a pessoa como é que é. Né? Então, nós precisamos assim, de ter compromisso com o Senhor. Não é um compromisso com a igreja, com o TB, é compromisso com o Senhor. Né? Eu vou começar a cultuar o Senhor de todo o meu coração. Vou começar lá na minha casa. Vou começar a ler a palavra de Deus todos os dias. Vou começar a ler um trechinho. Eu vou comprar lá um livro de meditação aqui. Vou ler aquele comentário. Vou ler aquela passagem. Vou orar ao Senhor. Vou começar lá na minha casa. Nós falamos hoje, né, a respeito de nós lembrarmos dos nossos pastores, né, isso é prática de vida espiritual. Vou lá na minha casa e vou lembrar pelos pastores da igreja, vou lembrar pelas esposas, pelos filhos, pelo trabalho que o pastor faz na igreja. Né. É essa a prática do compromisso e da obediência. Não é só para a gente ouvir aqui e sair do outro lado. Né. É a gente viver a vida cristã a cada dia, né, uma vida cristã abençoada pelo Senhor. Né? Deus tem guardado as maiores bênçãos para quem obedece a Ele. E Moisés foi um homem grandemente abençoado. A vida dele foi usada de maneira maravilhosa. Né? É citado um homem tremendamente respeitado até hoje em Israel, né? Muitos anos depois da sua morte. Né? Por quê? Porque ele foi um homem obediente. E para encerrar, eu quero falar para vocês, para quem ainda não
conhece a Cristo no seu coração. Deus tem um projeto também para a sua salvação. Você não é salvo de qualquer maneira, assim, né? Deus já traçou um caminho. E uma coisa que ele fala, primeiro a Bíblia fala da nossa condição, nós não podemos chegar diante de Deus por causa do nosso pecado, né? E hoje no passado Deus habitou ali no tabernáculo, Deus habitou no templo, hoje Deus quer habitar no seu coração, Deus habita no coração de cada um daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, daquele que confia no Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus fala bem claro, fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus agora habita no coração de cada um que crê, de cada crente, cada um daquele que confia no Senhor. E Ele quer habitar na sua vida, dessa maneira que Ele te dá a direção, dessa maneira que Ele fala assim, olha, faz isso aqui que vai ser melhor para o teu futuro. Faz isso aqui que eu estou te falando porque vai ser a melhor decisão que você vai tomar, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o que vai acontecer amanhã, Deus conhece a consequência das tuas decisões. Se você tomar uma decisão errada, Deus sabe. Se você tomar uma decisão correta, Deus também sabe. E Deus orienta aqui para derramar bênçãos na tua vida, a bênção da obediência. E nós, como pecadores, nós somos separados aqui de Deus, a gente não consegue ouvir essas instruções de Deus com clareza na nossa vida. A gente não consegue saber o que Deus quer para nós, para cada um de nós. Mas Deus ama você, Deus nos ama de tal maneira, né, que Ele quer ter comunhão com cada um de nós pecadores. E para que isso aconteça, Ele teve que mandar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, assumir os nossos pecados, levar consequências dos nossos pecados, como era no templo, no tabernáculo, né? O pecador chegava, ele queria ter comunhão com Deus, ele levava um animalzinho ali, aquele animalzinho era sacrificado, o sangue era levado lá dentro, ali, né, na Arca da Aliança, ali sobre o propiciatório, era derramado ali, né, e aquela pessoa podia sair perdoada. E Deus hoje providenciou o sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser salvo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, aqui o Senhor dá uma situação, fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, né, é a morte. A consequência não é simplesmente a morte que um dia nós vamos passar lá no cemitério, a gente precisa de comprar uma pax, a gente precisa de comprar um túmulo lá, um jazigo, né? Porque essa morte todos nós vamos passar, mas ela fala uma morte eterna. É de você passar a eternidade separado de Deus, no lago de fogo, um lugar que não foi preparado para você, foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas muita gente está indo para esse lugar, e muita gente está vivendo uma vida separada de Deus, vai viver uma eternidade separada de Deus. Mas Deus tem uma solução, Deus tem um plano, Deus tem uma saída para você, né? E aqui como nós lemos aqui, né, Deus tem o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus está te dando de graça a oportunidade de você ser salvo, Deus está te oferecendo essa oportunidade. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele veio aqui, Ele já foi sacrificado pelos seus pecados, né? Então o pecado que você devia diante de Deus, o pecado que te condenava, que te separava de Deus, hoje já não separa mais. E antes de você nascer, Deus já tinha providenciado isso, Deus já tinha traçado esse plano aqui perfeito. E muitas vezes a gente acha que nós somos mais espertos do que Deus, né? Que a gente não precisa dessa salvação, não precisa que Deus trabalhe, que faça dessa maneira, mas Deus já fez, Deus já providenciou tudo para que você possa ser salvo. Em João capítulo 3, no versículo 16 aqui, o Senhor Jesus Cristo fala da sua própria missão. E ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. Não é através da igreja, não é através de uma religião, né? Não é através de boas obras, não é através de você achar que você é filho de Deus, né? Não é através da reencarnação.
É através de crer no Senhor Jesus Cristo. Que fala assim, olha, Deus mandou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, assumir os meus pecados, né, levar o castigo do meu pecado, que é a morte, o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo já assumiu, já morreu no teu lugar. Você não precisa de mais morrer, você não precisa mais viver essa vida separada com Deus. Deus está te dando a vida eterna, de maneira gratuita. Né? E o que Deus espera agora de você? Obediência. Foi o que nós tratamos, o assunto que nós tratamos essa noite. É você obedecer aquilo que Deus tem falado. Não há outra saída, não há outro caminho, né, que você tenha que percorrer para a sua salvação. Se não perguntar a Deus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Se você tem um problema de encanamento na sua casa, você chama encanador. Né? Se tem um problema elétrico, você chama um eletricista. Agora, quando o problema é vida eterna, quando o problema é a salvação da tua alma, você tem que falar com quem sabe a resposta, com o Senhor Deus. Né? Ele deixou essa resposta aqui na sua palavra. Não é uma coisa que nós inventamos, não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, né? É uma coisa que está aqui na palavra de Deus. E essa noite você pode tomar uma decisão aqui. Né? O pastor Alexandre vai estar orando aqui nesse momento. E se o Espírito Santo de Deus tem tocado no teu coração essa noite, né, para você entregar a sua vida, confia no Senhor. É a decisão mais importante, como nós já falamos, não deixa para amanhã. Né? Hoje Deus está te dando oportunidade. Né? E se Deus tem falado no teu coração, entrega o teu coração ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, obedeça a Ele. Né? Faça a vontade de Deus, que você pode viver das bênçãos que Deus tem preparado na tua vida. Que o Senhor acrescente nos nossos corações a sua palavra nessa noite.